Fala, meu povo, tudo certo? Tudo bem com vocês? Estou aqui nesse vídeo para compartilhar com vocês a minha resolução da prova de matemática da URGS, que ocorreu agora faz 3 dias. Hoje é terça-feira, se eu não estou enganado, quarta-feira, dia 3 de dezembro. A prova foi no final de semana que recém passou, no sábado, então faz 4 dias. E essa prova eu já tinha postado a minha resolução no Instagram e agora resolvi então fazer um vídeo aqui para deixar disponível para todo mundo para mostrar a minha resolução. Sempre, sabe, matemática tem mais de uma maneira de resolver as questões, não necessariamente essas coisas que eu vou mostrar são o único modo, mas foram as coisas que me ocorreram quando eu fiz a prova e quero, enfim, compartilhar com vocês. Aí vocês me digam depois o que vocês acharam, escrevam aí embaixo, curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal aí e comentem se vocês tiverem algo a dizer. Então a prova de matemática desse ano, 2026, seguiu o padrão mais ou menos comum das provas que sempre a URGS nos apresenta, seguindo uma ordem das questões mais ou menos padrão também. Vamos direto ao assunto, vamos para a primeira. A primeira questão perguntava qual é o valor da expressão um sobre raiz de 2 mais um sobre 2 raiz de 2 mais um sobre 4 raiz de 2 e assim sucessivamente. Esse três pontinhos aqui do final indica que eu estou falando de uma soma infinita, um somatório de infinitos valores. Então, a primeira coisa que tinha que perceber aqui é que nós estamos falando de uma PG. Esses números estão em progressão geométrica, um sobre raiz de 2, um sobre 2 raiz de 2, etc. E essa PG tem razão 1 meio. Então, é uma PG em que o primeiro termo é um sobre raiz de 2 e na qual a razão vale 1 meio. Então, o importante aqui era lembrar a fórmula da soma infinita da PG, que é uma fórmula que aparece na URGS praticamente sempre, né? A1 sobre 1 menos Q, o primeiro termo, que é o A1 sobre 1 menos a razão. Como o A1 é 1 sobre raiz de 2, tu vai substituir, e a razão é 1 meio, tu vai substituir também. Então, na parte de cima ficou 1 sobre raiz de 2, que é o meu A1. Na parte de baixo, 1 menos 1 meio. Beleza? Agora é só calcular 1 menos 1 meio dá 1 meio. Então ficou 1 sobre raiz de 2 dividido por 1 meio. Aí eu copio a primeira e inverto a segunda. Copia 1 sobre raiz de 2 e inverte essa segunda. Quando eu inverter a segunda, o 2 vai multiplicar em cima. E aqui eu fiz de cabeça, mas na real o que eu estou fazendo é racionalizar, multiplicando por raiz de 2 em cima e embaixo. E a resposta então deu raiz de 2. Letra C. Então aqui é uma questão bem direta, bem clássica da prova da URGS, que é soma infinita da PG. Tem que lembrar dessa formulinha, porque ela é muito clássica. Depois, questão 62. Aqui a gente sempre encontra essa questão de um, 2, 3 com afirmativas, né, sobre números. Então, nesse caso, considere as seguintes afirmações sobre números racionais. Lembrando que números racionais são frações. Sobre frações em geral, lembrando que, obviamente, nas frações estão incluídos os números inteiros também. Primeira, se o zero é menor que A, que é menor ou igual a B. Então, A e B são dois números positivos, né? Ambos são maiores do que zero, podendo ser iguais, inclusive, um ao outro, um com relação ao outro. Pergunta afirmativa da questão: B elevado na A sempre vai ser irracional? Isso aqui é bem fácil de ver que é falsa, né? Eu peguei, já que o A e o B podem ser iguais, eu peguei dois números iguais bem simples. Peguei o A e o B ambos valendo 1. Então, se o A e o B ambos valerem 1, B elevado na A vai dar 1 elevado na 1. 1 elevado na 1 é 1. Isso não é um número irracional, isso é um número racional, certo? Então, a 1 já era falsa. Se a 1 era falsa, já não podia ser 1, nem 1 e 3, nem 1, 2 e 3. Então, aí ficava ou apenas 2 ou 2 e 3. Automaticamente, a 2 já era verdadeira. E a gente pode ir direto para 3, que diz assim: se A e B são dois números entre 0 e 1, isso é muito importante. Então, o log de A vai ser menor do que o log de B e ambos vão ser negativos, ambos vão ser menores do que zero. Então, se A é menor que B, números entre 0 e 1, os seus logaritmos serão negativos na base 10. Dá para fazer isso substituindo valores nos lugares de A e de B, mas o mais interessante é olhar para o gráfico da função logarítmica, já que ele está falando do log de x na base 10. Se tu souber esse gráfico aqui, que é o gráfico da função logarítmica, tu consegue visualizar no gráfico que essa afirmativa é verdadeira. Por quê? Porque aqui no gráfico, olha o que que eu fiz. Eu peguei dois valores de A e B, entre 0 e 1, conforme foi o que pediu ali, com o A menor do que o B. Se eu substituo esses valores na função log de x, eu vou encontrar o log desses números, que corresponde ao valor de y, certo? Então, se esse é o A, aqui está o log de A.
no eixo Y, e se esse é o B, aqui está o log de B no eixo Y também. Então, o que que a gente percebe pela análise do gráfico? Que o A era menor do que o B. E substituindo na função, o log do A também fica menor do que o log do B e ambos ficam negativos. Porque os valores de y aqui entre 0 e 1, para valores de x entre 0 e 1, são valores negativos. Então é verdadeiro, ó. Se A e B são números menores do que 1, entre 0 e 1, né, os seus logaritmos serão menores do que 0 e o log do A fica menor do que o log do B. Então a resposta é 2 e 3. Depois, terceira questão, uma questão de equação, né? Resolver uma equação. Tradicionalmente, a terceira questão da prova da URGS normalmente é mesmo uma questão de resolver uma equação de segundo grau. Nesse caso, eles misturaram uma equação de segundo grau com uma equação exponencial, né? Quanto é a soma das raízes da equação 2 elevado em x ao quadrado menos 3x menos 10 igual a 1. Então, eu copiei aqui a equação. O que eu tenho que entender é que essa expressão aqui do grau 2 está no expoente do número, certo? Então, para eu poder tirar ela do expoente, o truque aqui é reescrever esse número um como 2 na zero. O 1 é a mesma coisa que 2 elevado na zero. Por que que eu vou escrever um como 2 na zero? Porque aí, claramente, a minha equação fica com a mesma base 2 dos dois lados da igualdade, e isso me permite, então, ignorar essas bases e simplesmente igualar os expoentes, né? Então, se 2 elevado nessa expressão dá igual a 2 na zero, é porque essa expressão vale zero. Daí eu igualei essas duas coisas e, portanto, virou uma equação de segundo grau normal, tá? Como a questão queria só a soma das raízes, posso usar a fórmula da soma menos b sobre a. O b é menos 3, né? E o a é 1. Menos 3 sobre 1, essa soma vai dar 3. Ou, se tu quiser resolver essa equação por Bhaskara, tu vai encontrar que as raízes são 5 e menos 2. E 5 e menos 2 são dois números que somados dão 3, que é o que estava na letra E. Então, aqui uma questão de equação de segundo grau, soma das raízes. Questão 64, questão de PA. De PA, não. Não, essa aqui é de. Interessante, de pares ímpares, uma questão de aritmética, dá para dizer, né? Sobre a paridade da soma e do produto de uma certa quantidade de números. Uma série de pessoas me disseram que se complicaram nessa questão. E ela é uma questão de, basicamente, raciocínio e não tanto de cálculo, tá? Então vamos por partes. Primeiro diz assim: a soma de 8 números naturais é um número par. Vamos deixar essa informação no segundo momento. A soma entre todos é par. Desses 8 números, o produto dos 6 primeiros é ímpar. Agora aqui é a primeira coisa importante. Se o produto de 6 números é ímpar, não pode ter nenhum par entre eles. Porque no momento que tem um par, tu vai multiplicar, já vai dar par. Mesmo que fossem 5 ímpares com um par, 2 vezes qualquer coisa, já ia ficar par. Então, o produto de 6 números é ímpar, quer dizer que esses 6 números são todos ímpares. Essa é a primeira coisa. Os 6 primeiros números são todos ímpares. Aí, essa terceira aqui já é falsa, ó. O segundo número desculpa, essa terceira é verdadeira. O segundo número é ímpar, sim, porque os 6 primeiros são ímpares, incluindo o segundo, tá? Então, a primeira coisa é essa, ó. Os 6 primeiros são ímpares. E o oitavo número, a questão diz que é par, tá? E aí ele dá as afirmativas abaixo. Outra coisa que tem que perceber é o seguinte: eu escrevi um por um, ó. Se esses 6 números são ímpares, todos ímpares, já que o produto dá ímpar, eu tenho que entender que a soma entre eles vai dar par. Porque toda vez que eu somo dois ímpares dá par, 3 mais 3 dá 6, por exemplo. Então, quando eu tenho 6 números, esses dois somados dão par. São dois ímpares somados dão par. Esses dois ímpares somados dão par. Esses dois ímpares somados dão par. Então, todos somados terá uma soma par. Então, além do oitavo número ser par, esses 6 primeiros aqui somados dão par. E aí entra aquela primeira informação. Como ele disse que a soma de todos eles é par, se eu já sei que esses 6 primeiros têm soma par e esse aqui também é par, forçosamente esse sétimo vai ser par também. Porque se ele fosse ímpar, esses todos somados dando par com esse par, se esse aqui fosse ímpar, a soma ia ficar ímpar, não ia ficar par. Tá? Então, as adivinhas afirmativas. O sétimo número é ímpar? Não, é falso. O sétimo número tem que ser par para a soma de todos eles ser par. Então, apenas um já está fora, o 1 e 3 também está fora, o 2 e 3 está fora. A 2 acaba ficando verdadeiro, o produto dos 8 números é par. Isso é bem fácil, porque como tu já sabia que o oitavo era par,
Se tem um par, a multiplicação de todos já é par, então é verdadeira. E o segundo número é ímpar, sim, porque os seis primeiros eram ímpares. Então a resposta fica a letra D, 2 e 3. Então, é uma questão interessante sobre analisar, basicamente, do ponto de vista das propriedades da multiplicação e da adição dos números naturais. Beleza? Vamos para a próxima, 65. A questão interessante, ela é uma questão relativamente fácil do ponto de vista da resolução, mas que tem um pega-ratão aqui, tá? Isso é uma questão cujo assunto é equação logarítmica, resolver uma equação logarítmica. Então a pergunta é: a equação log x mais log x menos um igual a log de 6 tem um conjunto de solução nos números reais. Qual é o conjunto de solução dessa equação? Ou seja, qual é ou quais são os valores de x que satisfazem esta equação aqui, tá? O que que tem que saber perceber de largada? Isso é uma coisa que eu sempre enfatizo. Dentro de um logaritmo, o logaritmando, que é isso aqui, não pode ser negativo. O número ali não pode ser negativo. Então, o x com certeza não pode ser negativo. Porque se eu, por exemplo, a letra D tem menos 2, ó, a letra A também. Se eu botar menos 2 aqui, eu não consigo, não existe log de menos 2. É uma coisa que não existe, pura e simplesmente isso. Então, o x não pode ser menos 2, ok? Porque senão vai dar negativo. E aí nós já ficamos entre essas afirmativas aqui. Ou é só 3 ou é 3 e 2. Então, 3 com certeza é uma resposta. Daí poderia, por exemplo, substituir o x por 2 para ver se vai dar ou se não vai dar, tá? Daí claramente dá para ver que com 2 não dá. Se eu trocar por 2 aqui, aqui vai ficar log de um na base 10 que é zero. Então isso aqui some. E aí aqui vai sobrar só log de 2 e log de 2 não é igual a log de 6, é diferente. Então o 2 não é uma resposta. Vai sobrar só esse 3 aqui. Mas se eu quero fazer a conta, daí eu tenho que usar a propriedade dos logaritmos. Tem que lembrar que quando a gente tem uma soma de dois logs, a gente pode juntar essa soma num único log, onde essa soma vira o produto dos logaritmandos. Então o x vai multiplicar o x menos um ali dentro. E aí, como tu tem só um log de um lado e um log do outro lado, esse log aqui a gente pode ignorar e igualar os logaritmandos. Então sobra, fazendo o chuveirinho, ó, x ao quadrado menos x do lado esquerdo igual a 6, ou x ao quadrado menos x menos 6 igual a zero, que é uma equação de segundo grau. E aí que tá a sacanagem, porque quando a gente resolve essa equação de segundo grau, a gente encontra duas respostas. A gente encontra 13 menos 2. Só que 13 menos 2 são as soluções dessa equação e não daquela equação necessariamente. Então, quando a gente encontra soluções dessa equação x quadrado menos x menos 6 igual a zero, a gente tem que pegar esses valores, substituir lá no início, para ver se essas raízes também são raízes da equação original. O menos 2 não podia ser, porque é um número negativo, mas se eu trocar por 3, daí sim, fica certo, porque log de 3, aqui vai ficar 3 menos um, que é 2, ó. Log de 3 mais log de 2 é o log de 6. Isso está correto. Portanto, a resposta é letra B e não letra D, como muita gente caiu. Beleza? Indo adiante, gente, a questão 66 é uma questão de geometria bem clássica. Essa questão é curiosa porque ela já caiu exatamente idêntica, igual no Enem. É uma questão mais antiga, mas uma questão idêntica, com os valores, inclusive, que são os mesmos, tá? Isso, o caso que está incluído aqui é o que nós chamamos de círculo ou circunferência inscrita em um triângulo retângulo. Circunferência inscrita em um triângulo retângulo. A pergunta é na figura abaixo, o ABC é um triângulo retângulo de catetos medindo 6 e 8. Qual deve ser o raio dessa circunferência? Isso aqui não é uma coisa para se saber de cor, é uma coisa que envolve uma certa análise da figura. Basicamente, o que tu tem que enxergar, em primeiro lugar, claro, é que se os catetos são 6 e 8, a hipotenusa é 10, tá? Isso aqui é o dobro do 3, 4 e 5, trio pitagórico. Ou tu faz por Pitágoras, 6 ao quadrado, 8 ao quadrado, vai dar 100, tira a raiz quadrada que dá 10. Então, a primeira coisa é saber que a hipotenusa dá 10. E como tu quer saber o raio, o que tu vai fazer aqui é desenhar o raio dentro do desenho. Só que para isso tem que enxergar que o raio pode ser posicionado em três lugares diferentes, tá? O raio pode ser colocado aqui na vertical, aqui na horizontal ou aqui inclinado. Lembrando, claro, que o raio tem que unir o centro da circunferência com o ponto de tangência, ó. O ponto em que a circunferência está encostando nas tangentes, que são os lados do triângulo. E a partir daí a gente vai fazendo análise do desenho. Primeiro, tu percebe que nesse cantinho, enquanto tu desenha o raio nessas duas posições, aparece um quadrado aqui, porque o raio obrigatoriamente é perpendicular às tangentes, certo? Então aparece um quadradinho. Como essas duas medidas valem R, essas duas aqui também são R, os lados são iguais.
E aí, no momento que tu descobre que isso aqui é R, isso aqui também é R, essa parte em vermelho aqui tem que ser 6 menos R, porque o cateto inteiro valia 6. A parte de baixo é R, isso aqui é 6 menos R, a mesma coisa vale para esse pedaço aqui, ele tem que ser 8 menos R. Daí o pulo do gato é perceber que este pedaço aqui que eu pintei em vermelho é exatamente igual a este pedaço daqui que também está pintado em vermelho. E a gente consegue identificar isso dividindo isso aqui no meio, ó, em dois triângulos. Esse triângulo retângulo e este triângulo retângulo aqui são congruentes, são exatamente, são idênticos, são exatamente iguais, porque eles têm exatamente a mesma hipotenusa e têm esse cateto em comum, já que ambos valem R. E aí, se dois triângulos retângulos têm a mesma hipotenusa e um cateto em comum, por Pitágoras, o outro cateto também tem que ser igual. Então, isso aqui vai ser igual àquilo lá, e pelo mesmo argumento, esses dois. Então, no momento em que eu descubro que esse pedaço é 6 menos R e esse pedaço é 8 menos R, eu posso agora dizer que a soma desses dois pedaços vale 10. Portanto, o que eu encontro é isso aqui, ó. 10, eu igualei, tá? 10 é igual a 6 menos R mais 8 menos R. Aí tu passa esse 6 mais 8 aí que dá 14. 10 vem para cá diminuindo, fica 14 menos 10 que é 4. Menos R com menos R, menos 2R, muda de lado, fica 2R. 2R igual a 4, portanto R igual a 2. Foi? Então aqui é uma questão super legal de geometria plana que envolve a análise geométrica mesmo dessa situação. Muito bem, 67, cara. 67 é típica questão urgsiana de lei dos cossenos. É muito recorrente, muito comum. Praticamente todas as provas da URGS têm lá uma questão de lei dos cossenos. Beleza? Então, nesse caso, ele dava um paralelogramo ABCD, tal que as suas diagonais medem 16 e 10. E aí um ângulo ali de 60 graus. Quais são as medidas dos lados desse paralelogramo? Então, basicamente, como a diagonal grande era 16, tá, o paralelogramo tem uma propriedade que as suas diagonais dividem-se bem no meio. Então, esse ponto aqui é o ponto do meio, ponto médio de cada diagonal, ficou dividido em 8 cada uma das metades, e a outra, que era 10 fica dividido em duas partes de 5. Então eu tenho já esse triângulo, retângulo não, desculpa, esse triângulo aqui do desenho, que não é retângulo, onde tem os dois lados que são 8 e 5, esse ângulo do meio aqui é 60 graus, então eu resolvo isso aqui pela lei dos cossenos, ó. Lembra da fórmula? X ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais 8 ao quadrado, ela começa igual ao Pitágoras, menos 2 vezes 5 vezes 8, esses 5 e 8 repetem, aqui na fórmula, vezes o cosseno de 60 graus, que é o mesmo que o seno de 30, que é um meio. Então a gente só substitui esse cosseno de 60 por um meio, o 2 aqui vai cancelar com 2 de baixo. Chegamos em 25 mais 64 menos 40, que dá 49, a raiz quadrada de 49 é 7. Então esse x aqui, que é o lado menor desse paralelogramo, vale 7. Depois é exatamente a mesma coisa que tu vai ter que fazer no caso do outro triângulo, onde eu quero saber quanto que mede esse y aqui do desenho, ó, com a diferença, claro, é que aqui não temos o mesmo ângulo, temos o ângulo de 120 graus, certo? E na lei dos cossenos eu vou usar o cosseno de 120. A boa notícia é que o cosseno de 120 é o mesmo que o 60, só que com o sinal trocado, é menos um meio ao invés de um meio. Os lados, percebe que são iguais, ó. Aqui tinha 8 e 5. Aqui também no triângulo azul, os lados medem 8 e 5. Então, quando tu fizer a lei dos cossenos, vai dar tudo idêntico na fórmula, exceto o fato de que aqui vai ser menos um meio ao invés de um meio. Portanto, o que acontece é que muda esse sinal aqui do final, ao invés de ficar menos 40, ficar mais 40. E aí o que nós encontramos é 129, raiz quadrada de 129, letra D. Então, é questão de aplicação direta na fórmula. Pois, questão 68 nos pede a área sombreada, que é uma coisa super comum também. Na figura abaixo, o ABC é um triângulo retângulo isósceles com hipotenusa igual a raiz de 2. Primeira coisa que eu já anotei aqui é que se essa hipotenusa é raiz de 2, esses lados têm que valer 1, tá? Porque esse triângulo é bem clássico, é como se fosse a metade de um quadrado, ó. Como se fosse a metade de um quadrado, esse raiz de 2 é a diagonal do quadrado, então o lado quadrado é 1. Tá? Então, isso vale 1, isso vale 1, isso vale raiz de 2, e aí tu já conclui que esse pedacinho aqui é a metade, raiz de 2 sobre 2. Isso é importante porque esse raiz de 2 sobre 2 é o raio deste
desta semicircunferência, desse meio círculo que está aqui, tá? Daí a pergunta é simplesmente qual é a área da região sombreada, tá? O que que tem que enxergar, que é mais visualização geométrica do que cálculo? É o seguinte, essa região que está pintada ali vai ser encontrada se tu pegar essa área inteira, que é a área de uma meio círculo, certo? Começa calculando a área desse círculo dividindo por 2, mas como tu quer só essa parte que está pintada daqui, tu vai ter que tirar este pedaço de dentro do meio círculo. E esse pedaço chama segmento circular. Então são duas coisas separadas que tem que calcular, tá? Com relação à semicircunferência, é bem fácil, porque o raio, tu já sabe, é raiz de 2 sobre 2. Então, tu vai fazer a área π vezes o raio, raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, πr ao quadrado é o círculo inteiro. Como eu quero só a metade dele, tem que dividir por 2, né? Eu multipliquei por 1/2, fica mais fácil, multiplicar por 1/2 é a mesma coisa que dividir por 2. Então, isso que está aqui, ó, πr ao quadrado vezes 1/2 é a área desse círculo, semicírculo, né? Dividido por 2. Aí eu tenho que diminuir o segmento circular. Mas como é que eu calculo a área desse segmento circular que está aqui? Daí é o seguinte, aí tu tem que imaginar que isso aqui, ó, é um quarto de círculo, não é o mesmo círculo, é outro círculo. Isso aqui é um setor circular que é um quarto de círculo, que aqui tem o ângulo de 90, ó, e é um círculo de raio 1, neste caso. Então tu começa calculando esse setor circular, que é um quarto de círculo, e de dentro dele tu vai diminuir esse triângulo retângulo, daí sobra só esse pedaço aqui. Então, aqui está um quarto de círculo, πr ao quadrado, π vezes 1 ao quadrado, dividido por 4. Isso é um quarto de círculo, menos esse triângulo que tem área 1/2, base vezes altura sobre 2. Isso aqui que está dentro do parênteses corresponde à área do segmento circular. Isso aqui corresponde à área do semicírculo. Aí tu faz os cálculos, faz uma coisa menos a outra e obtemos 1/2 como resposta final. Então, uma pergunta bem clássica, um tipo de questão bem clássico que envolve visualização geométrica de áreas. Tudo bem? Vamos para a próxima. Aqui começam as questões de geometria espacial. Questão 69. O sólido S é formado por cubos de aresta 1 justapostos e a figura abaixo mostra as vistas frontal, lateral e superior desse sólido. Qual é o volume desse sólido? Eu acho que a principal dificuldade para muita gente aqui foi ter visualizado este sólido, né? Tinha que ter enxergado que figura é essa. Esse sólido é isso aqui, tá? Porque vendo de cima ele é um L e vendo tanto de frente quanto de lado ele é igual. Né? Então, na verdade, é uma questão de visualização geométrica. Esse é um sólido formado por 9 cubinhos, todos eles de aresta 1. Então, como um cubo de aresta 1 tem volume igual a 1, quer dizer que cada cubinho tem volume 1. Então, basicamente, o que tu precisava fazer na questão era ver quantos cubinhos eram. Como são 9 cubinhos, 1, 2, 3, 4, 5. Depois 3 aqui, ó. 6, 7, 8 e 9 no de cima. Cada um deles tem volume 1, então o volume total é 9. Letra A. 70 talvez seja a questão mais difícil da prova, porque ela trata especificamente um sólido que não é tão recorrente assim. Às vezes ele cai, claro, mas ele é mais específico, que é o tetraedro regular. E mais do que isso, eles te dão um prisma oblíquo, esse prisma torto aí dentro do tetraedro regular, e pergunta o volume desse prisma. Na figura ABCD é um tetraedro regular de aresta, aresta 1. Os pontos E, F, G e H são os pontos médios. Qual é o volume desse prisma, tá? Primeira coisa, um prisma tem como volume a área da base vezes a altura. Então a primeira coisa que tem que enxergar é a área da base, e isso é relativamente fácil. Esse prisma tem como base um triângulo equilátero, ó. Isso aqui é um triângulo equilátero. E o lado desse triângulo equilátero é 1/2. Poderia ter colocado aqui embaixo também. Por quê? Porque ele disse no enunciado que isso aqui é ponto médio, o I aqui é ponto médio, a aresta inteira vale 1, então isso aqui é 1/2, tá? Então a área da base é a área de um triângulo equilátero de lado 1/2. Então eu joguei na fórmula, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, certo? E aí a área da base já está pronta, ela vai dar a raiz de 3 sobre 16. O problema é a altura desse prisma. Aí tem que enxergar duas coisas, tá? Primeiro que a altura do prisma, tô chamando aqui de H minúsculo, ela tá fora do prisma. Ela é porque o prisma é oblíquo. Então eu tô olhando ela nessa posição aqui. É esse H que eu quero descobrir, tá?
O que eu tenho que enxergar é que essa altura é a metade da altura inteira deste tetraedro. Por que que é a metade? Por causa de uma semelhança de triângulos. Porque se eu olhar para esse tetraedro pequeno aqui de cima, ó, esse mini tetraedro aqui de cima, ele tem a metade da aresta total, certo? A aresta total vale um. Aqui a aresta vale um meio. Todas as arestas são a metade. Isso significa que a altura dele aqui também vai ser a metade do total. Então, se eu souber a altura total do tetraedro inteiro, esse daqui de cima é a metade, portanto, essa parte de baixo é a outra metade, certo? Então, o problema, na real, é achar a altura total do tetraedro. E aí tem duas opções. Ou tu faz um Pitágoras aqui para achar esse Hzão. Ó, tu teria que fazer um Pitágoras aqui nessa posição, ó, que é uma coisa que a gente até faz em aula, mas é difícil do aluno lembrar na hora. Esse Pitágoras aqui, ele vai ter um na hipotenusa, o H aqui, que é o que eu quero descobrir, e esse cateto aqui de baixo, tu encontra através da altura do triângulo equilátero ABC, que está no chão. Então tem um triângulo equilátero ABC que está no chão, e essa medida X aqui, ó, corresponde a 2/3 da altura desse triângulo equilátero. Então, eu teria que achar essa altura desse triângulo equilátero, calcular 2/3 dela, para depois fazer esse Pitágoras aqui e achar esse H. Isso é o cálculo, assim, manual, tá? Mas existe a fórmula da altura do tetraedro regular, que é a aresta raiz de 6 sobre 3, que é a mesma coisa. Essa fórmula é gerada a partir daquele raciocínio dali. Então, claro que quem souber a fórmula ganha tempo, né? Mas se não, pode fazer por Pitágoras. Aí, como eu sabia a fórmula de cor, eu sei que a altura total vai ter que ser um raiz de 6 sobre 3. Mas lembra que isso é a forma, isso é a altura inteira do tetraedro. Tem que dividir por 2, porque eu quero só o Hzinho, que é a metade. Então ficou um raiz de 6 sobre 3 vezes um meio, que deu raiz de 6 sobre 6. E aí, agora, sabendo a área da base e sabendo a altura, daí é só multiplicar uma coisa pela outra, beleza? Área da base vezes a altura é o volume do prisma inteiro. Então, raiz de 3 sobre 16 vezes raiz de 6 sobre 6. 16 vezes 6, esse 6 aqui eu abri como 3 vezes 2, ó. E esse raiz de 6 eu abri como raiz de 3 vezes raiz de 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, cancela com 3 de baixo, sobrou só raiz de 2. E 16 vezes 2 é 32, letra A. É uma questão mais difícil, na minha opinião, de geometria espacial. Beleza? Indo para as últimas 5. 71, questão que mistura funções com geometria analítica, que é uma coisa bem tradicional também da prova da URGS. Pede ali qual é a área formada pelas três funções: y igual a x menos 2, y igual a menos x mais 2 e y igual a 2, desenhados ali no mesmo sistema de coordenadas cartesianas. Então, assim, desenhar funções do primeiro grau, equações de reta, né? Essa daqui é uma constante, ó. Y igual a 2 é essa reta horizontal aqui que passa no 2, ok? Daí x menos 2, como é que eu fiz esse gráfico? Primeiro eu sei que ela corta o y no menos 2, tá aqui. Corta o y no menos 2, que é o b. E a raiz dela é 2, porque se eu substituir o x por 2 vai dar zero. Então ela corta aqui no menos 2 e ela corta aqui no 2, essa reta crescente aqui. O a dela é positivo. Aqui é a mesma coisa, só que é o contrário. Ela corta no mais 2, ó. No mais 2. E a raiz dela é a mesma, também é 2. Se eu trocar o x por 2, vai ficar com menos na frente, menos 2 mais 2 também vai dar zero. Elas têm a mesma raiz, certo? Só que uma corta no mais 2 e a outra corta no menos 2. Como uma delas tem coeficiente angular 1 e a outra tem coeficiente angular menos 1, elas são perpendiculares. Elas fazem um ângulo de 90 graus aqui. Então, fiz o desenho, basicamente, enxerguei que, além disso, que tem esse ponto de intersecção aqui no 2 do y, ó. E mais do que isso, também não é difícil de ver que a reta verde e a reta vermelha vão se encontrar neste ponto aqui, que é o ponto em que o x vale 4. Se eu trocar o x por 4 na primeira função, vai dar y que vale 2. Então, o gráfico que a questão está pedindo é este aqui, ó. A área, perdão, que ela está pedindo é essa área, que isso aqui é um triângulo retângulo, porque o ângulo é 90. Daí eu percebi que se isso aqui é 2, isso aqui é 2, ó. Então essa hipotenusa é 2 raiz de 2 e a mesma coisa do outro lado, 2 raiz de 2. E aí então, para achar a área desse triângulo,
eu já sei a base e a altura. 2 raiz de 2 vezes 2 raiz de 2 sobre 2. E chegamos então em 4. Geometria analítica. Mesma coisa em 72, né? Uma questão que mistura funções com geometria também. Ele dá uma função de segundo grau, o gráfico da parábola está desenhado ali. X ao quadrado menos 2x mais 3 é a lei da função de segundo grau. O vértice dessa parábola é o ponto A. E o B e o C são as extremidades da base do triângulo, certo? B é a origem, né? Pergunta da questão, qual é, então, a área do triângulo ABC? Tem aqui uma questão bem direta sobre o vértice da função de segundo grau. Vocês lembram das fórmulas? O x do vértice é menos b sobre 2a e o y do vértice tu encontra substituindo o x do vértice. Então eu calculei o x do vértice menos b sobre 2a, o b é menos 2, ó. Então menos 2 sobre 2 vezes um, que é o a. Então isso vai dar um como x do vértice vale um. Aí eu substituí o x por um na lei da função e encontrei 2 para o y. Então esse ponto A aqui tem coordenadas um e 2. O x vale um e o y vale 2. Então isso me permite ver a base e a altura desse triângulo, ó. Se o x vale um aqui, gente, aqui está o zero, aqui vai estar o 2, ó. Então esse triângulo tem base que mede 2. E a altura é o próprio y do vértice. A altura vale 2 também. Então a base é 2 e a altura é 2. Então essa área vai ser 2 vezes 2 sobre 2, que deu 2. Beleza? Depois questão 73, a questão do infográfico, uma questão bem típica da URGS na penúltima, antepenúltima questão da prova, eles costumam botar uma questão que envolva porcentagem, analisar um gráfico e ver as porcentagens, tá? Então no item 1 diz ali, o número de habitantes da América Latina e Caribe corresponde a menos de 10% do número de habitantes do mundo. Verdade, porque no mundo é 8 bilhões 161 mil. Lembra que 10% tu só volta a vírgula, então daria 816 milhões. E aqui tu tem menos que isso. Tu tem 663 milhões, então é menos do que 10%, é verdadeiro. A segunda, o número de habitantes da África subsaariana corresponde a mais de 100% do número de habitantes do norte da África. O que é mais do que 100%? É só um jeito estranho de dizer que é maior, né? Então está dizendo que o número de habitantes da África subsaariana, que está aqui em rosinha, é maior do que o número de habitantes do norte da África e Ásia Ocidental. Sim, 1 bilhão e 200 e 581 milhões. Então é verdadeira também. E a última diz que o número de habitantes da Ásia Oriental e Sudeste Asiático corresponde a mais do que 25% do número de habitantes do mundo. Aqui eu acho que eu cheguei a fazer uma continha. O número de habitantes do mundo é um pouco mais do que 8 bilhões, ó. E ele quer comparar com a Ásia Oriental. Eu esqueci de pintar ali a Ásia Oriental, vou pintar aqui de amarelo, que é isso aqui, ó. Então a pergunta é: isso aqui é mais do que 25%? 25% é a mesma coisa que um quarto, né? Então, um quarto do 8 bilhões 160 milhões de cabeça vai ficar mais ou menos 2 bilhões e um pouco menos do que 100 milhões, né? 2 bilhões 161 dividido por 4, 80, 2 bilhões e 40 milhões. Algo mais ou menos por aqui. E isso aqui é mais do que isso, certo? Então, outra maneira de fazer seria pegar isso aqui, multiplicar por 4 e ver que vai ficar maior do que o total do mundo. Quer dizer que isso aí é maior do que 25%, é verdadeira também. Quer dizer que todas elas são verdadeiras. Últimas duas, gente, análise combinatória e probabilidade, tá? Aqui uma questão de combinatória que envolve o famosíssimo pelo menos um, tá? Em uma rede de lojas trabalham 10 administradores de empresa e 5 advogados. Para representar essa rede de lojas, em um evento internacional, será formada uma comissão com 7 pessoas. Qual é o número de comissões em que haja pelo menos um advogado? Quando diz pelo menos um, isso é sinônimo de no mínimo um, né? Podia ser um, mas podia ser dois, ou podia ser 3 advogados, ou 4 advogados, ou 5 advogados. Então, para tu não ter que dividir isso em casos, a gente faz sempre ao contrário. Eu começo calculando o total de comissões possíveis, com ou sem advogado, e depois desse total eu vou tirar aquelas comissões que são aquelas que não têm advogado nenhum.
Porque se eu tiro as comissões que não têm advogado, o que sobra são as comissões que tem pelo menos um advogado, um ou dois ou três ou quatro ou cinco, tá? Então o total de comissões, primeiro, tu calcula da seguinte maneira: são 15 pessoas, somando os 5 advogados com os 10 administradores. Dessas 15 pessoas, tu quer escolher 7 de 15. Não tem ordem entre essas pessoas, é um problema de combinação de 15, 7 a 7. A gente faz isso pela fórmula da combinação: 15 fatorial, 7 fatorial. 8 fatorial, abrir os fatoriais, isso dá 6.435 comissões no total. Agora, quantas comissões poderiam ser formadas sem nenhum advogado? Aí eu tenho que pensar que sem nenhum advogado, a gente teria 10 administradores de empresas disponíveis. Desses 10, quantas comissões com 7 eu posso fazer? Então, de novo, é uma combinação. Agora é uma combinação de 10, 7 a 7. Isso é 10 fatorial sobre 7 fatorial, 3 fatorial. Resolvi a combinação, deu 120. Então, se são 6.435 comissões no total, e dessas 120 não tem nenhum advogado, subtraindo, sobram 6.315 comissões com, no mínimo, pelo menos um advogado, letra E. Beleza? Então, aqui é análise combinatória. Já essa última questão é uma questão de probabilidade, mas é uma questão de probabilidade que vai envolver análise combinatória também, tá? 12 pontos estão dispostos de modo equidistante uma circunferência, como mostra a figura abaixo. Qual é a probabilidade de escolher aleatoriamente três pontos distintos que sejam vértices de um triângulo equilátero? Então, a primeira coisa é o seguinte: quando ele diz que tem 12 pontos, eu tenho que começar entendendo que o total que eu vou usar na probabilidade não é 12. O total não é o total de pontos. O total é o total de maneiras de sortear três pontos, é o total de trios. Então, quantos trios diferentes eu posso sortear a partir de 12? É o mesmo raciocínio da questão anterior, só não é advogado, são pontos. Tem 12 pontos, eu quero sortear 3 desses 12. Isso é combinação de 12, 3 a 3, tá? Pela fórmula, 12 fatorial, 3 fatorial, 9 fatorial, deu 220, tá? Então são 220 trios de pontos, a gente poderia dizer assim, 220 trios. Agora, desses trios, quantos deles formam triângulo equilátero? Quantos triângulos equiláteros nós temos aqui no desenho? E a resposta é quatro apenas, tá? Eu desenhei esses quatro aqui. A gente até poderia numerar com os pontos. Aqui eu contei, mas eu poderia numerar com os pontos. Ó, quais são os trios que formam um triângulo equilátero? O primeiro trio é o trio com os pontos 1, 5, 9. Os pontos 1, 5, 9 formam aquele triângulo equilátero vermelho ali de baixo. Depois, os pontos 2, que é este daqui, 6, que é esse daqui, e 10 formam um triângulo equilátero verde. Esse trio é um triângulo equilátero também. Depois, os pontos 3, 7 e 11 formam um triângulo equilátero roxo do desenho de baixo, e o trio 4, 8 e 12 forma outro triângulo equilátero laranja. Qualquer outro trio não forma triângulo equilátero, forma outros tipos de triângulos, ó, mas não equiláteros. Equiláteros são apenas 4 dentre 220. Então a probabilidade vai ficar isso aqui, ó. São 4 trios que formam triângulos equiláteros em um total de 220 trios, 4 de 220, tu simplifica por 2 em cima e embaixo, fica 2 de 110, daí tu simplifica de novo e fica 1 sobre 55, que é o que está na letra C. Então essa foi a prova da URGS, gente, de 2026. Espero que vocês tenham gostado da minha resolução. Se vocês tiveram outras ideias, outros jeitos de resolver, outras coisas que vocês perceberam que eu não tenha percebido, não hesitem, comentem aqui ou me mandem uma mensagem e a gente se vê em outros vídeos. Valeu, tchau!